Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itapiruna, estado do Rio, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Deuses Fabricados e está baseada na profecia de Jeremias, capítulo 16, versículos 19 a 21. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: Nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Esses não são deuses de verdade. Portanto, eis que lhes farei conhecer, sim, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder. E saberão que o meu nome é Senhor. A profecia de Jeremias, ela é um discurso durante todo o tempo contra esses que ele chama de deuses fabricados. Como diz aqui no versículo 20, será que o homem, o ser humano, pode fazer os seus próprios deuses? Deuses fabricados eram adorados pelo povo de Israel. E Jeremias passou 40 anos da sua vida pregando contra essa prática que desviava o povo do único Deus verdadeiro. Há poucos anos, talvez uns 2, 3 anos atrás, eu recebi pelo correio uma medalha milagrosa. E eu fiquei pensando, né? Aquela medalha de alumínio pintado de dourado, pintado de ouro, né? Era só alumínio. Um objeto bem frágil, fabricado a centenas e talvez milhares numa determinada fundição, numa fábrica qualquer, que parecia ser de São Paulo. Será que tinha poder realmente de realizar algum milagre para mim? Poderia eu crer num pequenino objeto que talvez tivesse menos do que 2 centímetros de diâmetro e confiar naquele objeto as minhas petições, as minhas orações para receber um milagre? E então Jeremias diz: será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Estes não são deuses de verdade. Um Deus fabricado não é um Deus de verdade, porque Deus não pode ser feito pelo ser humano à sua imagem e semelhança. Pelo contrário, o Deus único verdadeiro é que criou o homem à sua imagem e semelhança. Nessa passagem aqui, Jeremias nos ensina 3 grandes verdades sobre esses deuses fabricados. A primeira coisa é que não são pessoas de verdade. Não são pessoas. O profeta começa dizendo: Senhor, Tu és minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. E lá no final ele diz: Eu farei que vocês conheçam minha força e meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Uma imagem de pedra, de madeira, de louça, de barro, mesmo de prata, de ouro ou de bronze, não é uma pessoa. Você não pode falar com ela.
Você não pode interagir com ela. Ela não responde você. O salmista que escreveu o Salmo 115, ele deixa isso bem claro. Ele fala na linguagem bem expressiva. Ele diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. É só uma imagem, é só uma figura, é só um ídolo, não é uma pessoa. A outra coisa que Jeremias nos ensina aqui é que esses deuses fabricados são uma irracionalidade. Ele pergunta: será que o homem pode fabricar os seus próprios deuses? Será que o homem realmente, usando madeira, prata, ouro, pedra, barro ou qualquer outro material, pode fabricar uma figura e dizer que aquilo é o seu Deus? E então ele responde: esses não são deuses de verdade. Nós temos uma passagem em outro profeta, o profeta Isaías, que fala sobre isso, sobre essa irracionalidade. Ele diz assim: todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Eis que todos os seus seguidores ficarão envergonhados, pois os artífices não passam de homens. Que todos eles se reúnam e se apresentem, sentirão pavor e todos juntos serão envergonhados. O ferreiro pega uma ferramenta e trabalha nas brasas, vai moldando um ídolo com o martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e perde as forças, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende o cordel sobre a madeira e com o lápis esboça a imagem, alisa com a plana, marca com o compasso e faz uma escultura à semelhança e beleza de um ser humano para ser colocada num templo. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz: já estou aquecido. Como é bom olhar para o fogo. Do resto, ele faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque os olhos deles estão grudados para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. Nenhum deles cai em si. Não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade da madeira queimei, e sobre as brasas assei pão e carne para comer. E será que aquilo que restou
Será que daquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é uma mentira isso que tenho em minha mão? E aí nós temos, né, a terceira lição, o terceiro ensino de Jeremias, nesta passagem, a respeito desses deuses fabricados. A pergunta continua na nossa mente: será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? E lá no versículo 19, no final, diz: nossos pais herdaram só mentiras. E aqui no final da passagem que acabamos de ler, de Isaías 44, 20, diz: não é uma mentira isso que tenho em minha mão? São uma mentira. Os ídolos fabricados, os deuses fabricados, são uma mentira que o homem conta a si mesmo. Ele quer se iludir, se ajoelhar diante daquela coisa fabricada por ele mesmo e dizer: tu és o meu Deus. Na verdade, o homem quer enganar mesmo o seu coração. O homem quer se iludir, porque ele não quer se submeter ao Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro. Mas por isso será julgado. A palavra de Deus diz aqui: eu lhes farei conhecer minha força e o meu poder. Esse Deus que se dará a conhecer é aquele que a Bíblia chama de Senhor dos Exércitos. O Deus que pode todas as coisas, que conhece todas as coisas, que está presente em todos os lugares. O Deus santo, justo, misericordioso, Deus de graça, Deus de amor, Deus fiel e Deus zeloso. Mas esse Deus, ele, por agora, ele quer se relacionar conosco através da pessoa bendita de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, falando sobre Jesus Cristo, ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse Jesus, que Paulo disse lá a Timóteo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro Deus, não há outra pessoa com a qual nós possamos interagir e receber graça e misericórdia. Portanto, creia no Deus verdadeiro que é Jesus Cristo e receba-o como Salvador da sua vida.